Existe uma diferença entre viver e simplesmente existir. Muitos respiram, trabalham, lutam, acumulam, mas não vivem. Jesus falou de uma vida que vai além da sobrevivência, além da rotina e das necessidades básicas. Ele declarou: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essas palavras, ditas há mais de 2000 anos, ainda ecoam como um chamado para uma geração que, mesmo cercada de recursos, vive vazia por dentro. O mundo promete prosperidade, mas entrega cansaço. Promete sucesso, mas oferece ansiedade. E é por isso que precisamos redescobrir o verdadeiro significado do que Jesus chamou de vida abundante. A abundância de Cristo não se mede em números, mas em plenitude. É a sensação de paz que não depende de circunstâncias, a alegria que não precisa de motivos, a força que vem do invisível. É o coração que continua confiante quando tudo parece incerto. Jesus não prometeu uma vida sem problemas, mas uma vida com propósito. Ele não falou de uma prosperidade passageira, mas de uma abundância que começa no espírito e transborda para todas as áreas da existência. A verdadeira riqueza não está em possuir, mas em pertencer. E aquele que pertence ao reino descobre um tipo de prosperidade que o mundo não entende, porque ela não está do lado de fora, mas dentro. Muitos buscam prosperar sem compreender que a prosperidade de Deus segue leis diferentes das do mundo. O mundo ensina que prosperar é acumular. O reino revela que prosperar é frutificar. O mundo prega competição. O reino ensina generosidade. O mundo valoriza a aparência. O reino transforma a essência. Jesus não nos chamou para conquistar o que os outros têm, mas para manifestar o que Ele colocou dentro de nós. E é justamente isso que torna suas promessas tão poderosas. Elas não dependem do tempo, da economia ou das circunstâncias. Elas dependem de fé, obediência e comunhão. O que o Senhor prometeu não foi apenas sustento, mas abundância. Não apenas libertação, mas plenitude. Mas por que tantos vivem aquém dessa promessa? Por que há tantos que creem, oram, frequentam templos e ainda assim sentem que algo está faltando? A resposta está na compreensão. Não se vive uma promessa que não se entende. Não se experimenta uma abundância que se procura nos lugares errados. Jesus não veio para mudar apenas a nossa condição. Ele veio para transformar a nossa mentalidade. E enquanto o coração humano continuar associando prosperidade a coisas, continuará distante da verdadeira vida abundante. O segredo das promessas de Jesus está no relacionamento, não na recompensa. Ele não prometeu dar tudo o que pedimos, mas prometeu ser tudo o que precisamos. E quando ele se torna o centro, tudo o mais se reorganiza. A paz substitui o medo, a fé substitui a dúvida e o propósito substitui o vazio. A vida abundante começa quando a presença de Deus deixa de ser um conceito e se torna uma realidade cotidiana. É o momento em que paramos de pedir apenas bênçãos e passamos a buscar o abençoador. Este vídeo é um convite para redescobrir o que Jesus realmente quis dizer quando falou sobre vida em abundância. Não se trata de riqueza material, mas de riqueza interior. Não é sobre conquistar mais, é sobre se tornar mais. É sobre alinhar o coração ao propósito de Deus e permitir que suas promessas não apenas nos cerquem, mas nos preencham. Aqui, cada palavra de Cristo será vista como semente, e cada semente carrega o poder de transformar desertos em jardins. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir não é uma mensagem de teoria, mas de revelação. As promessas de Jesus ainda estão vivas, e elas esperam apenas um coração disposto a crer. A prosperidade que Ele oferece não se compra, se recebe. A abundância que Ele prometeu não é passageira, é eterna. E o segredo para viver essa plenitude está prestes a ser revelado. As palavras de Jesus não se perderam no tempo, mas muitos deixaram de escutá-las. Quando Ele falou sobre vida abundante, estava revelando um princípio eterno, uma verdade que atravessa séculos e ainda hoje é a resposta para as angústias humanas. No entanto, o mundo moderno, com seu ritmo acelerado e sua sede por resultados imediatos, ensurdeceu a alma para a voz do Salvador. O que antes era uma promessa viva,
tornou-se um conceito distante, interpretado de forma superficial. Mas o Evangelho não é um livro de metáforas, é um mapa de vida. E quem o lê com o coração aberto redescobre promessas que não envelhecem. Jesus não falou de abundância apenas para consolar, mas para transformar. Ele sabia que o homem, separado de Deus, buscaria sentido em tudo o que o preenche por fora, esquecendo-se do que o forma por dentro. Quando Cristo disse, "Eu vim para que tenham vida", ele não falava de mera existência, mas de uma comunhão restaurada com o Criador. A vida abundante é o reflexo da presença de Deus dentro do homem. É o reencontro da criatura com o seu propósito original. As promessas de Jesus nunca foram sobre facilidade, mas sobre plenitude. Ele prometeu paz em meio à guerra, força em meio à fraqueza, esperança em meio à dor. Prometeu presença, e isso muda tudo, porque a presença de Cristo é o bem mais precioso que alguém pode ter. É ela que sustenta quando o resto desaba, que orienta quando as vozes do mundo confundem, que consola quando a solidão parece maior do que a fé. Essa é a prosperidade que não depende de circunstâncias. É o estado de alma de quem sabe que, mesmo que tudo falhe, Deus nunca falha. O problema é que muitos transformaram as promessas de Cristo em expectativas humanas. Querem a bênção sem a entrega, o milagre sem o arrependimento, a abundância sem a renúncia. Mas as promessas não são moedas de troca, são convites à transformação. Jesus não prometeu o que agrada à carne, mas o que liberta o espírito. Ele não veio para nos dar o que queremos, mas o que precisamos para viver em plenitude. E é por isso que poucos experimentam a totalidade de suas promessas, porque elas exigem mudança de mentalidade, e toda mudança verdadeira começa com rendição. O que Cristo prometeu ainda está de pé. O tempo não anulou sua palavra. O mundo mudou, mas o reino permanece. E toda promessa que sai da boca de Deus carrega o mesmo poder do momento em que foi pronunciada. O que falta não é poder nas palavras de Jesus, é fé nos corações que as ouvem. A abundância prometida não é uma realidade futura, é um dom presente, disponível para quem escolhe viver pelo Espírito. Quando João registrou essas palavras, ele não estava escrevendo apenas um versículo, ele estava eternizando um convite. A voz que ecoou na Galileia continua ecoando hoje, chamando cada pessoa a sair da superfície e mergulhar na profundidade da comunhão com Cristo. É uma voz que não grita, mas preenche, que não exige, mas transforma, que não promete um caminho sem dor, mas garante um destino com propósito. As promessas de Jesus não precisam ser reinventadas, precisam ser redescobertas. Cada uma delas é uma semente plantada no tempo, esperando o solo da fé para florescer. E quando o coração desperta para essa verdade, a vida nunca mais é a mesma. Porque aquele que ouve a voz de Cristo e crê em suas palavras, deixa de apenas existir e passa a viver. E viver no reino é muito mais do que respirar. É refletir o amor do próprio Deus em tudo o que se é e em tudo o que se faz. Vivemos em uma era em que a busca por prosperidade se tornou quase uma religião. O homem moderno mede o valor da vida pelo saldo bancário, pela aparência e pela aprovação dos outros. Mas quanto mais conquista, mais vazio se sente. A promessa de vida abundante foi distorcida e reduzida a um conceito material, como se prosperar significasse apenas acumular. No entanto, o verdadeiro engano está justamente aí. O mundo oferece uma prosperidade que brilha por fora, mas adoece por dentro. É o sucesso que custa a alma. Jesus sabia que o homem, longe de Deus, buscaria compensar sua ausência com conquistas. Por isso, quando ele falou de vida abundante, falava de algo que o sistema do mundo jamais poderia oferecer. O reino não mede riqueza por quantidade, mas por plenitude. A verdadeira prosperidade não é possuir muito, é não ser possuído por nada. Não é ter tudo o que quer, é viver em paz com o que se tem. Mas o mundo transformou a abundância em ilusão e criou um ciclo vicioso de insatisfação. O homem sempre quer mais, e quanto mais tem, mais sente que falta. A cultura moderna se sustenta sobre o vazio espiritual.
As pessoas trabalham até a exaustão para conquistar uma felicidade que nunca chega. Correm atrás de títulos, aplausos e validação, mas perdem o que tem de mais precioso, a presença de Deus. E o mais perigoso é que esse engano parece verdade. É suave, sedutor, convincente. Ele diz: você merece mais. Você precisa vencer. Você precisa ser reconhecido. Mas o que o mundo chama de vitória, o céu muitas vezes chama de prisão. João entendeu que o Apocalipse não é apenas uma visão do futuro, mas um espelho do presente. A marca da besta, o sistema do engano, já está atuando em corações que substituíram a adoração pela vaidade, a fé pela lógica, a comunhão pela autopromoção. O inimigo não precisa destruir quem ele consegue distrair. E o ruído das conquistas terrenas tem sido suficiente para calar a voz do Espírito em muitos. Prosperidade sem presença é uma vitória que termina em derrota. A ausência da presença de Deus é o maior sinal de pobreza espiritual. E é essa pobreza que o mundo mascara com consumo, status e poder. Jesus alertou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O perigo não está apenas em perder o que se tem, mas em perder quem se é. A presença de Deus não é um luxo espiritual, é necessidade vital. Sem ela, a alma desidrata, o propósito se apaga e o coração endurece. O engano do mundo moderno é prometer liberdade, mas entregar escravidão. Escravidão da aparência, do ego e do desejo de aprovação. O homem se torna refém do que conquistou e teme perder o que nunca foi dele. A prosperidade sem presença é o maior roubo do século, porque rouba o essencial, a paz interior. E essa paz, que o mundo não pode dar, é justamente o que Jesus veio restaurar. A presença de Deus é a única fonte de abundância real. Ela transforma o pouco em suficiente, o suficiente em gratidão e a gratidão em contentamento. O homem que caminha com Deus pode não ter tudo o que deseja, mas jamais lhe faltará o que precisa, porque onde o Espírito habita, a escassez não governa. O verdadeiro sucesso é viver de forma que a presença de Deus não seja uma visita, mas uma habitação. É quando o coração, mesmo em meio à luta, reconhece: se o Senhor está comigo, nada me falta. Essa é a essência da prosperidade celestial, a convicção de que a presença é maior do que qualquer posse. Enquanto o mundo ensina o homem a acumular, Jesus o convida a permanecer. Permanecer na videira, permanecer na verdade, permanecer na presença. Essa é a chave que abre a porta da abundância. E até que o homem entenda isso, continuará buscando em tudo o que passa, o que só pode ser encontrado no que é eterno. A palavra prosperidade, no reino, não tem o mesmo som que no mundo. Enquanto a cultura humana a associa a conquistas, cifras e aplausos, o céu a traduz como plenitude, contentamento e propósito. Prosperar, para Deus, é florescer onde se foi plantado, frutificar em meio às estações e permanecer fiel mesmo quando nada parece crescer. A prosperidade de Cristo não é uma recompensa por esforço, mas o resultado natural de uma vida alinhada à vontade divina. É o estado de quem, mesmo em meio à escassez, vive com o coração cheio de gratidão. Jesus falava uma linguagem que o mundo não compreendia. Ele dizia que os pobres eram bem-aventurados, que os mansos herdariam a terra e que os humildes seriam exaltados. Ele inverteu a lógica humana e revelou o código da abundância espiritual. A prosperidade verdadeira começa onde o orgulho termina. O reino não prospera quem acumula, prospera quem reparte. Não exalta quem se promove, exalta quem serve. A linguagem do reino é a do amor, e o amor sempre multiplica o que toca. Quando Jesus falava sobre dar e receber, ele não estabelecia uma transação, mas um princípio. Ele ensinava que a vida é movimento. Tudo o que flui permanece vivo, tudo o que se estagna morre. A prosperidade divina é fluxo, não acúmulo. Ela é o reflexo de um coração que aprendeu que tudo o que tem é empréstimo e que o verdadeiro dono de tudo é Deus. Por isso, quem entende o reino não teme a escassez, porque sabe que sua fonte não é visível. O problema é que muitos tentam viver as promessas do reino com a mentalidade do mundo. Querem prosperar sem obedecer aos princípios espirituais que sustentam a prosperidade.
Querem colher sem plantar, multiplicar sem repartir, reinar sem servir. Mas o reino não opera por mérito, opera por obediência. A prosperidade que Jesus promete nasce no campo da fé, regada pela generosidade e protegida pela gratidão. Prosperar para Cristo é manifestar o caráter de Deus em todas as áreas da vida. É viver de modo que o mundo veja em você o reflexo da bondade divina. É ter paz no meio da tempestade, equilíbrio no meio do caos e fé no meio da dúvida. A prosperidade do reino não é o quanto você tem, mas o quanto você confia. É o descanso de quem aprendeu a depender e não a disputar. Jesus falava em parábolas para revelar essa linguagem. Ele mostrava que o solo fértil não é a terra, mas o coração, e que o fruto não é o dinheiro, mas a transformação. Prosperidade é ser fértil naquilo que é eterno. É quando a fé gera obras, o amor gera reconciliação e a esperança gera perseverança. É quando o invisível se torna mais real do que o palpável. A prosperidade de Deus não se mede pelo que você conquista, mas pelo que você se torna. Porque o verdadeiro propósito da bênção não é enriquecer, é amadurecer. Deus prospera o homem para que ele aprenda a ser canal, não depósito. E quanto mais o coração se abre, mais o céu confia. A prosperidade do reino é progressiva. Começa dentro, se manifesta fora e alcança os que estão ao redor. Enquanto o mundo ensina que prosperar é competir, o reino ensina que prosperar é cooperar. No mundo, quem vence sobe sozinho. No reino, quem vence leva outros consigo. No mundo, prosperidade é símbolo de poder. No reino, é sinal de propósito. E é por isso que muitos têm bens, mas poucos têm plenitude. Prosperidade não é o que o dinheiro compra, é o que o Espírito produz. Quando Jesus declarou que veio para dar vida em abundância, ele estava oferecendo mais do que conforto, estava oferecendo sentido. A prosperidade verdadeira não é o destino de alguns privilegiados, mas o direito de todos os que decidem viver de acordo com o reino. E esse reino fala uma linguagem que só os corações rendidos conseguem compreender. Quanto mais se entrega, mais se recebe. Quanto mais se serve, mais se cresce. Quanto mais se ama, mais se prospera. Jesus nunca prometeu uma abundância fragmentada. Quando ele falou de vida plena, falava de uma experiência integral, que envolve corpo, alma e espírito. Ele não veio apenas para curar feridas físicas, mas para restaurar a alma e reconciliar o homem com Deus. A prosperidade do reino é completa, porque o amor de Deus é total. O inimigo tenta fazer o homem prosperar em uma área e definhar em outra, mas o plano divino é harmonia. A vida abundante é equilíbrio, é viver em paz por dentro, mesmo quando o mundo está em guerra por fora. O corpo é o templo onde o Espírito habita. Por isso, cuidar dele é parte da prosperidade divina. Jesus tocava os enfermos, curava os cegos, libertava os oprimidos, não apenas para provar poder, mas para restaurar o valor da vida. O corpo saudável glorifica a Deus quando é usado como instrumento do bem. Mas o mundo transformou o corpo em ídolo, e o homem passou a adorá-lo, não a cuidar dele. A abundância do corpo não está na estética. Está na energia que flui de uma vida disciplinada, limpa e dedicada ao propósito. Um corpo em ordem é sinal de mente em paz e espírito conectado. A alma é o centro das emoções, e por isso é o campo de batalha mais intenso. É nela que o inimigo lança suas flechas: medo, ansiedade, ressentimento e culpa. Uma alma ferida não prospera, mesmo que o corpo esteja saudável e o espírito desperto. Jesus veio para curar a alma, para restaurar o equilíbrio emocional e ensinar que o perdão é o maior remédio que existe. Ele sabia que o coração livre é a base da verdadeira prosperidade. A alma curada aprende a se alegrar com o pouco e a não se abalar com o muito. Quando a alma encontra descanso, a vida encontra direção. Mas a verdadeira abundância começa no espírito. É ali que a presença de Deus habita. É no espírito que a voz divina fala e a fé ganha forma. O homem que tem o espírito alimentado é inabalável, mesmo em meio à escassez. Ele sabe que a vida é mais do que o que os olhos veem, mais do que o que as mãos tocam. O espírito cheio da presença é a raiz da prosperidade verdadeira.
porque tudo o que se manifesta fora é reflexo do que foi gerado dentro. As três dimensões da abundância estão interligadas. Um corpo saudável sem alma curada é apenas aparência. Uma alma restaurada sem espírito fortalecido é instabilidade. Mas quando as três estão alinhadas, a presença de Deus flui livremente e transforma tudo ao redor. O homem passa a viver com propósito, a trabalhar com leveza, a servir com alegria e a descansar com paz. Essa é a prosperidade integral que Jesus veio revelar. Uma vida que transborda de dentro para fora. O segredo está no equilíbrio. Muitos oram por prosperidade, mas negligenciam o corpo. Outros cuidam do corpo, mas ignoram a alma. E há os que fortalecem o espírito, mas carregam mágoas que os impedem de avançar. A abundância é harmonia, e harmonia é fruto de sabedoria. Quando o corpo, a alma e o espírito caminham juntos, a promessa se cumpre. Jesus veio restaurar essa unidade. Ele não veio apenas para salvar o espírito, mas para curar o homem por inteiro. Quando o reino se manifesta, o corpo é fortalecido, a alma é curada e o espírito é iluminado. E essa luz se torna testemunho. As pessoas olham e percebem algo diferente, algo que o mundo não consegue explicar. É o reflexo da plenitude de Deus em um ser humano que decidiu viver completo. Viver em abundância é deixar que o Espírito Santo governe todas as dimensões da vida. É permitir que Ele organize o que está fora de ordem, limpe o que está contaminado e reoriente o que se desviou. Essa é a verdadeira prosperidade. Um coração em paz, uma alma livre e um espírito cheio de Deus. E quando isso acontece, nada falta, porque tudo se alinha. A promessa de Jesus não é apenas viver, mas viver com sentido, força e propósito em todas as áreas. Essa é a abundância que transforma a existência em testemunho e o tempo em eternidade. No reino de Deus, prosperidade não se conquista, se cultiva. Jesus revelou que o segredo da abundância está na semeadura. Ele disse que o reino é como um homem que lança a semente à terra e, sem saber como, ela germina, cresce e dá fruto. Essa é a lei divina que governa tudo o que existe. Dar é a semente, receber é a colheita. O mundo ensina o acúmulo, mas o céu ensina o fluxo. E quem compreende essa verdade deixa de viver pela lógica do medo e começa a viver pela fé da provisão. Semeadura não é apenas um ato financeiro, é um princípio espiritual que se manifesta em todas as áreas da vida. Cada palavra que você diz, cada atitude que você toma, cada decisão que você planta gera um tipo de colheita. Quando você planta generosidade, colhe favor. Quando planta perdão, colhe paz. Quando planta fé, colhe milagres. É por isso que Jesus falava tanto sobre o coração. Porque não é o ato de dar que muda a vida, é o espírito com que se dá. A semente que nasce de amor nunca volta vazia. O homem que entende a lei da semeadura vive em liberdade. Ele sabe que nada do que entrega se perde, porque tudo o que sai das mãos de quem confia em Deus entra nas mãos dele. A semeadura é o idioma da confiança. É o gesto que diz: Senhor, eu creio mais na tua fidelidade do que na minha segurança. O mundo chama isso de risco. O reino chama de fé. A prosperidade espiritual começa quando a fé se torna maior que o medo de faltar. Jesus não apenas ensinou sobre dar. Ele viveu esse princípio. Ele foi a própria semente lançada à terra. Morreu para que muitos tivessem vida. Entregou-se para que o amor se multiplicasse. Semeou lágrimas para colher salvação. Essa é a maior prova de que a semeadura é o caminho da multiplicação. O céu não se move por necessidade, se move por entrega. Cada vez que o homem doa algo que o prende, o céu abre algo que o liberta. Mas há um detalhe essencial. A semeadura é um ato de fé, não de conveniência. Quem dá apenas quando sobra, não planta, apenas distribui. A semente precisa do solo certo, e o solo é o coração. Quando a generosidade nasce da gratidão, ela rompe ciclos e abre portas. É por isso que Jesus elogiou a viúva que deu 2 moedas.
e não os ricos que deram grandes valores. Ela entendeu o segredo. Deus não mede a quantidade, mede a entrega. Muitos oram por prosperidade, mas se esquecem de que a colheita é a resposta à semente. Querem colher paz, mas plantam crítica. Querem colher bênção, mas semeiam egoísmo. Querem abundância, mas vivem retendo. E o que se retém por medo, se perde por escassez. O reino é um campo vivo, e tudo o que não se compartilha morre. A abundância divina não se acumula, se espalha. A semeadura também revela o caráter. Deus observa o que o homem faz com o pouco antes de confiar o muito. Aquele que é fiel nas pequenas sementes é digno de campos maiores. Jesus ensinou que o grão precisa cair na terra e morrer para dar fruto. Isso significa que toda semente exige renúncia, o desapego do que é agora em troca do que virá. A fé é o intervalo entre a entrega e o resultado. É nesse tempo que o coração é provado. O segredo da semeadura é que ninguém perde o que entrega a Deus. Tudo o que é plantado em fé volta multiplicado em forma de provisão, paz ou propósito. Às vezes, a colheita não vem no formato que esperamos, mas sempre vem na hora certa. Deus nunca se atrasa com quem planta com o coração certo. A abundância é o eco da generosidade, o reflexo da entrega. Viver segundo a lei da semeadura é viver de mãos abertas. É confiar que a mão que dá jamais fica vazia. É entender que Deus não busca grandes ofertas, mas corações disponíveis. Quando a semeadura se torna estilo de vida, a escassez perde força. Porque quem aprende a semear segundo o reino nunca deixa de colher, mesmo em tempos de seca. E é assim que o segredo da abundância se cumpre, quando o dar se transforma em adoração e o colher em gratidão. Há promessas que Deus já liberou, mas que ainda não se manifestaram. Não porque ele se atrasou, mas porque algo dentro de nós impede o fluir daquilo que foi preparado. Existem correntes invisíveis que aprisionam a alma e impedem o homem de viver a plenitude da abundância. São prisões silenciosas, sentimentos, crenças e atitudes que limitam o agir de Deus. Jesus veio para quebrar essas correntes, mas muitos ainda as seguram com força, por medo, orgulho ou incredulidade. Uma das maiores correntes é o medo. Ele paralisa a fé e bloqueia o movimento da promessa. O medo faz o homem duvidar da bondade de Deus e tentar controlar aquilo que só a confiança pode liberar. O medo cria resistência, e toda resistência espiritual interrompe o fluir da graça. Enquanto o coração teme perder, ele não consegue receber. Por isso Jesus repetia tantas vezes: não temas. O medo é a negação silenciosa da fé, é a raiz de toda estagnação. Outra corrente poderosa é a culpa. Ela faz o homem acreditar que não é digno de prosperar, que não merece viver o que Deus prometeu. A culpa é a lembrança constante de um passado que o espírito já perdoou, mas que a mente insiste em reviver. Ela corrói a esperança e destrói a confiança. Cristo já pagou o preço, mas muitos ainda carregam o peso. A culpa não é humildade, é prisão. E enquanto a alma se culpa, ela não se abre para ser curada. A libertação começa quando o homem aceita o perdão que já foi concedido. Há também a incredulidade, a mais sutil das correntes. Ela se disfarça de prudência, de lógica, de realismo. O homem duvida de Deus, mas chama isso de sensatez. A incredulidade faz o coração estéril, porque a fé é o solo onde as promessas germinam. Quando a fé é substituída pela razão humana, o milagre perde espaço. O poder de Deus não opera em terrenos onde a dúvida é o rei. Jesus só pôde realizar milagres onde encontrou fé. Onde há incredulidade, há silêncio do sobrenatural. Outra prisão é a comparação. O coração que se compara se desvia do propósito. Cada pessoa tem um tempo, um chamado, um ritmo. A comparação cria inveja, e a inveja gera ingratidão. A alma ingrata fecha as portas da abundância, porque ela não reconhece o que já recebeu. A prosperidade não floresce em quem olha para o lado. Floresce em quem olha para o alto. Quando o homem aprende a celebrar a bênção do outro, prepara o terreno para a sua própria colheita. Mas existe uma corrente ainda mais profunda, o orgulho. Ele é o maior inimigo da prosperidade espiritual, porque impede o homem de depender de Deus. O orgulho é a semente da queda.
Ele transforma o dom em mérito, a bênção em vaidade e a promessa em propriedade. O orgulhoso pode até prosperar no mundo, mas sua alma empobrece. Jesus foi claro: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A humildade é a chave que destranca a prosperidade. Essas correntes não são físicas, mas espirituais. Elas se disfarçam de racionalidade, justiça ou autoproteção. Mas, na verdade, são muros que o homem ergue contra a própria promessa. E Deus, por amor, não força o que o coração não está pronto para receber. Ele espera que cada corrente se quebre pelo poder da consciência e da fé. Romper essas prisões exige luz. O Espírito Santo não vem para condenar, mas para revelar. Ele mostra o que está escondido, não para expor, mas para curar. Quando o homem reconhece o que o impede, o milagre começa. Porque Deus não restaura o que é negado, Ele restaura o que é confessado. A promessa não se cumpre quando o tempo chega, mas quando o coração se alinha. As correntes invisíveis caem quando a verdade ocupa o lugar da ilusão, quando a fé substitui o medo, quando o perdão vence a culpa, quando a gratidão silencia a comparação, quando a humildade destrona o orgulho. E quando isso acontece, o caminho se abre, o fluir retorna e a abundância volta a circular. Jesus não veio apenas para prometer, Ele veio para libertar. E toda promessa se cumpre em corações livres, porque a prosperidade não é fruto de esforço, é consequência de liberdade. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E onde há liberdade, há abundância. A verdadeira prosperidade começa quando o coração aprende a descansar. Jesus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas garantiu que a paz dele seria suficiente para atravessar qualquer deserto. Essa paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de propósito. O contentamento é o segredo que transforma o pouco em suficiente e o suficiente em abundância. É o estado de alma de quem confia mais no provedor do que na provisão. O contentamento é a expressão mais madura da fé. Ele não é passividade, mas confiança ativa. É o coração que diz: mesmo sem entender, eu confio. O apóstolo Paulo, que conheceu a fome e a abundância, revelou esse mistério ao dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a escola da maturidade espiritual. Aprender a ver Deus tanto no monte quanto no vale, tanto na fartura quanto na escassez. O contentamento é o fruto da fé que enxerga o invisível e crê que o tempo de Deus é sempre perfeito. O mundo ensina que ser feliz é ter sempre mais. Mas o reino ensina que ser feliz é reconhecer o valor do que já se tem. O contentamento é o antídoto contra a ansiedade, a inveja e a comparação. Ele protege a alma do desgaste de querer controlar tudo. Quem vive contente está livre da tirania das circunstâncias. O exterior pode mudar, mas o interior permanece estável, porque está firmado na presença. O contentamento não é conformismo. Conformar-se é desistir. Contentar-se é confiar. Um aceita o destino, o outro descansa no propósito. O conformado se acomoda, o contente se move com serenidade. A diferença está no foco. O conformado olha para o que falta, o contente olha para quem sustenta. O contentamento não nega a dor, mas não permite que ela roube a gratidão. Jesus viveu o contentamento em plenitude. Ele não possuía riquezas, mas possuía paz. Dormia no meio da tempestade porque sabia quem controlava o vento. Alimentava multidões com poucos pães porque sabia que a abundância não depende de quantidade, mas de confiança. O contentamento é o poder de ver milagre no ordinário. É perceber que o pão que sobra no deserto é mais valioso do que o banquete sem propósito. A alma que vive contente é invencível. Ela não se desespera quando perde, porque sabe que Deus nunca retira sem intenção. Não se orgulha quando ganha, porque reconhece que tudo é graça. O contentamento é o equilíbrio que mantém o coração firme em meio às mudanças da vida. É o estado de quem já entendeu que a prosperidade não é um destino, mas uma forma de caminhar. O contentamento é também uma forma de adoração. É o louvor silencioso de quem confia, quando a alma se aquieta e reconhece o cuidado de Deus nos detalhes. Ela está adorando.
É nesse silêncio grato que o Espírito encontra espaço para agir. A abundância de Deus não chega onde há murmuração, mas onde há gratidão. A murmuração fecha o céu, a gratidão o abre. Muitos esperam prosperar para então agradecer, mas o contentamento inverte a ordem. Quem agradece primeiro, prospera depois. A gratidão é a semente que atrai multiplicação. E o coração contente é o terreno onde essa semente floresce. A alma inquieta gasta energia tentando resolver o que só Deus pode ordenar. Mas a alma contente descansa, e é nesse descanso que o milagre acontece. O contentamento liberta. Ele devolve ao homem a capacidade de ver beleza no simples, de reconhecer a graça nas pequenas coisas e de sentir plenitude no ordinário. Ele faz do hoje suficiente e do amanhã apenas um detalhe nas mãos de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Viver leve, com o coração cheio de fé, sabendo que tudo o que falta será acrescentado no tempo certo. O segredo da vida abundante está na alma que aprendeu a confiar. O contentamento é a prova de que o reino já começou dentro de nós. Porque quando a alma descansa, o céu se manifesta. E nesse repouso sagrado, a promessa de Jesus se cumpre. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A prosperidade divina não é sorte, é confiança depositada. Deus não abençoa aleatoriamente, Ele investe em corações fiéis. Cada promessa é uma semente que o céu planta em alguém disposto a cuidar, proteger e multiplicar o que recebeu. Jesus ensinou isso quando contou a parábola dos talentos. O Senhor não deu a todos o mesmo valor, mas observou quem seria fiel com o que tinha. A fidelidade é o critério que define quem recebe mais. O céu não entrega abundância a quem busca poder, mas a quem busca propósito. Fidelidade é permanecer firme quando ninguém está vendo. É escolher o certo quando o fácil parece mais tentador. É continuar acreditando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A fidelidade é o vínculo invisível que conecta a promessa à colheita. É o solo onde a bênção se multiplica. Deus não precisa de perfeição, mas busca constância. Ele confia mais em quem persevera do que em quem promete muito. A fidelidade é o verdadeiro investimento espiritual. Toda vez que você permanece fiel à voz de Deus em meio à dúvida, está semeando multiplicação. Toda vez que resiste à tentação de desistir, está construindo território no invisível. E quando o tempo da colheita chega, o que o fiel recebe não é apenas recompensa, é responsabilidade. Porque no reino, quem é fiel com pouco é colocado sobre muito. Jesus viveu essa fidelidade até o fim. Mesmo diante da cruz, permaneceu obediente. Mesmo traído, permaneceu amoroso. Mesmo rejeitado, permaneceu firme. Ele provou que a fidelidade não depende das circunstâncias, mas da convicção. E é essa convicção que transforma a fé em autoridade. O céu se manifesta onde há constância, porque a fidelidade é a linguagem que o reino reconhece. O fiel não negocia princípios. Ele entende que fidelidade não é uma emoção, é uma decisão. É o compromisso de permanecer com Deus, mesmo quando não entende o caminho. Essa postura atrai o favor divino, porque mostra maturidade espiritual. Deus não se impressiona com promessas, mas se agrada da permanência. Quando Ele encontra alguém que o honra em meio às dificuldades, Ele derrama abundância sem medida. A fidelidade também se expressa nas pequenas coisas, no tempo, nas palavras, nas atitudes, nas intenções. Ser fiel não é apenas resistir a grandes tentações, mas ser confiável nas mínimas tarefas. É cumprir o que promete, é ser íntegro quando ninguém observa. É por isso que muitos não percebem que o céu já os testou em detalhes, na forma como lidam com o tempo, com o dinheiro, com o próximo. O que parece simples é, na verdade, o campo de prova da fidelidade. Quando o homem é fiel, o céu responde com multiplicação. E essa multiplicação não é apenas de recursos, mas de influência, de sabedoria e de paz. O fiel prospera de dentro para fora, e sua vida se torna evidência de que Deus cumpre o que promete. A fidelidade cria estabilidade espiritual, e onde há estabilidade, o Espírito Santo constrói.
Deus nunca desperdiça a abundância em corações voláteis. A prosperidade é um peso sagrado, e só os fiéis conseguem sustentá-la. A fidelidade é o que mantém o homem humilde na bênção e firme na escassez. É o escudo que protege contra o orgulho e o motor que impulsiona o crescimento. Quem é fiel não se perde quando sobe, nem se desespera quando desce, porque sabe que o mesmo Deus que exalta é o que sustenta. O céu investe em quem é confiável, e ser confiável é viver de tal forma que Deus possa usar sua vida como canal e não como depósito. A fidelidade transforma o homem em instrumento, e o instrumento fiel nunca fica vazio, porque o oleiro o enche continuamente. Essa é a lógica divina da abundância. Deus confia mais em quem não retém, em quem entende que a bênção só tem sentido quando gera vida em outros. A fidelidade é a semente mais rara e mais preciosa do reino, e é por isso que ela gera os frutos mais duradouros. Quando o homem se torna fiel, ele se torna parte do plano. O céu o reconhece, os anjos o assistem, e a terra o vê prosperar com propósito. Porque para Deus, fidelidade não é apenas comportamento, é aliança. E toda aliança verdadeira atrai multiplicação. Muitos procuram o tesouro da prosperidade em lugares distantes, sem perceber que ele já foi plantado dentro deles. Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Com essa afirmação, ele revelou um mistério profundo, o de que a verdadeira abundância não vem de fora, mas nasce de dentro. Todo homem carrega em si o potencial da promessa, a semente divina que o Espírito plantou no momento em que a vida foi soprada em seu ser. O problema é que muitos vivem desconectados dessa riqueza interior, distraídos por aquilo que é passageiro e esquecidos do que é eterno. A promessa de Deus não está no futuro, está no interior. Ela cresce à medida que a consciência desperta para quem Deus é e para quem somos nele. Jesus nunca apontou para fora quando falava do reino. Ele sempre apontava para dentro. Ele sabia que a transformação verdadeira acontece quando o homem descobre o valor do que carrega. O inimigo tenta fazer o ser humano buscar fora o que Deus colocou dentro, e é por isso que tantos se perdem. O engano mais sutil do mundo é acreditar que a plenitude depende de circunstâncias. O tesouro que Jesus fala não é material, é espiritual. É a presença de Deus em forma de propósito, de dons, de sabedoria e de fé. Todo homem tem um chamado, uma missão e uma porção de graça única. A abundância começa quando se reconhece esse valor e se permite que o Espírito o manifeste. Não existe vida vazia quando se descobre o tesouro que habita dentro. E quando essa consciência floresce, o exterior se alinha automaticamente. Prosperar passa a ser consequência de uma mente renovada e de um coração desperto. O tesouro interior é revelado na intimidade. Ele não se mostra ao barulho, mas ao silêncio. Ele não se revela à pressa, mas à presença. A alma que aprende a silenciar diante de Deus descobre riquezas que o mundo jamais entenderá. É nesse lugar secreto, entre você e o Espírito, que o ouro da sabedoria é lapidado, que as promessas ganham forma e que o propósito se torna claro. O mundo busca fórmulas, mas o reino revela segredos apenas aos que permanecem. A presença de Deus dentro de você é a fonte de toda prosperidade. Quando o Espírito habita plenamente, a escassez perde o poder. Porque onde há presença, há direção. Onde há direção, há propósito. E onde há propósito, há provisão. O homem que vive consciente desse tesouro não teme o futuro, não inveja os outros, não se desespera com o tempo. Ele sabe que tudo o que precisa já foi colocado dentro dele, e que a fé é a chave que ativa esse potencial. O Espírito Santo é o guardião desse tesouro. Ele o protege, o desperta e o multiplica. Quando o homem se entrega à condução do Espírito, tudo o que estava adormecido começa a florescer. Dons esquecidos, sonhos abandonados, talentos reprimidos, tudo volta à vida. Porque a abundância de Deus nunca esteve ausente. Ela apenas esperava um coração disposto a crer. O milagre não vem de fora, vem de dentro. O maior erro é viver como um mendigo espiritual tendo um tesouro no interior. A oração não serve para convencer Deus a dar algo.
mas para nos lembrar do que já temos. Cada oração sincera remove camadas de incredulidade que encobrem o ouro da promessa. E à medida que o coração se purifica, o brilho do tesouro se torna visível. Prosperar é manifestar o que Deus colocou em nós, não conquistar o que está fora. O verdadeiro tesouro é Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é a promessa viva que habita em cada coração que o recebeu. Tudo o que precisamos para viver em abundância está nele: a sabedoria, a força, a graça e o amor. Quando compreendemos isso, a vida muda de direção. Deixamos de buscar e passamos a manifestar. Deixamos de correr atrás da bênção e passamos a ser a bênção. A promessa de prosperidade não é um destino distante. É uma realidade interior esperando ser despertada. O tesouro está aí, dentro de você, esperando o toque da fé para brilhar. Quando o homem entende isso, nada do que é externo o domina, porque ele carrega o reino dentro de si. E quem carrega o reino vive em plenitude, mesmo quando o mundo vive em escassez. Deus não abençoa para exibir, mas para estabelecer. Toda prosperidade que vem do céu carrega uma missão: sustentar vidas, ampliar o reino e manifestar o caráter de Cristo na terra. A promessa de abundância nunca foi um fim em si mesma, mas um meio para que o homem se tornasse cooperador da obra divina. Quando a prosperidade é compreendida como propósito, ela se torna estável, duradoura e frutífera. Quando é buscada apenas por satisfação pessoal, torna-se volátil e vazia. Jesus nunca disse: terei o bastante, mas farei a vontade do Pai. E é nessa diferença que reside o verdadeiro poder da abundância espiritual. A prosperidade que sustenta é aquela que nasce de uma mente transformada e de um coração convertido. Ela não é apenas um sinal de bênção, mas de maturidade. É o estágio em que o homem deixa de pedir apenas para si e começa a interceder pelos outros. Ele entende que foi abençoado para ser resposta. Nesse nível, a prosperidade não é mais sobre quanto tenho, mas sobre quanto posso repartir. É o ponto em que a promessa se cumpre, não apenas na vida do fiel, mas através dela. Quando a promessa vira propósito, o ciclo do reino se completa. Deus confia mais em quem entende que a bênção é responsabilidade. Ele multiplica nas mãos de quem multiplica graça. Foi assim com Abraão. Deus o prosperou não para ser um homem rico, mas para ser uma bênção às nações. O céu não entrega abundância a corações fechados. A prosperidade que permanece é a que flui. E quanto mais flui, mais se renova. Jesus mostrou que prosperidade é servir. Ele multiplicou pães, não para provar poder, mas para saciar a fome dos outros. Ele transformou água em vinho, não para ostentar, mas para preservar a alegria de um lar. Em cada milagre, o propósito da abundância era o mesmo: revelar o amor do Pai. A prosperidade divina é sempre missionária. Ela existe para que a glória de Deus seja vista. O homem que vive apenas para acumular perde o sentido da bênção. Mas aquele que entende que prosperar é sustentar, torna-se instrumento de Deus. Sua vida se transforma em canal de provisão, conforto e esperança. Ele se torna resposta a orações silenciosas. Essa é a diferença entre a riqueza do mundo e a prosperidade do reino. A primeira exalta o ego, a segunda manifesta o amor. A promessa de prosperidade só encontra propósito quando é compartilhada. O reino não prospera egoísmo, prospera generosidade. Quando o homem retém o que Deus deu, a bênção se torna fardo. Mas quando ele distribui, a abundância se multiplica. A prosperidade do reino é movimento, e o movimento gera vida. Parar é perder o fluxo, doar é permanecer nele. O verdadeiro propósito da prosperidade é revelar a natureza de Deus. Ele é o Deus que dá, que reparte, que multiplica. E o homem, feito à sua imagem, foi chamado a viver da mesma forma. Prosperar é refletir esse caráter, é ser generoso como o Pai é. Quando a promessa cumpre esse propósito, o céu se move a favor, porque reconhece que aquele coração é extensão do amor divino na terra. A prosperidade que sustenta não acaba, porque sua fonte é eterna.
O homem pode perder bens, mas não perde o dom de abençoar. A presença de Deus se torna seu maior patrimônio, e tudo o mais se torna consequência. A alma próspera é a que aprendeu a ser canal, e um canal jamais seca enquanto permanece conectado à fonte. Por isso, o segredo é permitir que a promessa se transforme em propósito, que o receber se torne servir, que o ter se converta em doar, e que a prosperidade deixe de ser uma busca e passe a ser uma expressão de amor. É aí que a vida se alinha ao reino, e o homem deixa de viver de promessas para viver de propósito, porque no fim, o verdadeiro milagre não é o que se recebe, é o que se compartilha. A maior luta da vida espiritual não acontece fora, mas dentro. O medo é o inimigo silencioso da fé, o ladrão das promessas, a sombra que tenta apagar a luz da confiança. Desde o princípio, o medo tem sido a arma mais eficaz do inimigo. Ele não precisa destruir o homem, basta fazê-lo duvidar. Onde há dúvida, a fé se torna frágil, e onde a fé enfraquece, a abundância deixa de fluir. O medo é a raiz de toda a escassez espiritual, porque desconecta o homem da fonte da provisão divina. Jesus conhecia a natureza do medo, e por isso constantemente dizia: não temas. Não era apenas um conselho, era uma ordem espiritual. O medo é um tipo de adoração invertida. É colocar mais confiança na ameaça do que na promessa. É dar ao problema um trono que só pertence a Deus. Quando o homem teme, ele alimenta o que o oprime. Quando confia, ele ativa o que o liberta. A guerra contra o medo é uma batalha diária, travada nas profundezas da alma. Ele se manifesta de muitas formas: medo de perder, medo de falhar, medo do futuro, medo de não ser suficiente. Cada uma dessas formas nasce da mesma raiz, a desconfiança. O medo é a voz que diz: e se Deus não fizer? A fé é a voz que responde: mesmo que Ele não faça, eu continuarei crendo. Essa é a diferença entre viver sob o domínio do medo e viver sob o governo da confiança. O medo tem poder apenas sobre quem esquece quem é e a quem pertence. O inimigo não pode tocar o que está selado pela presença, mas pode tentar convencer o homem de que ele está sozinho. Essa é a estratégia: plantar a sensação de abandono para enfraquecer a fé. Foi assim com Adão, foi assim com Elias, foi assim com Pedro. Mas Jesus sempre se aproxima de quem teme e restaura a confiança com a presença. Ele não remove o vento, mas ensina a caminhar sobre as ondas. A confiança é a espada que vence o medo. Não é uma emoção, é uma decisão espiritual. Confiar é dizer sim ao invisível. É permanecer firme quando nada parece favorável. A confiança é o lugar onde a promessa se cumpre, porque é nela que Deus opera. Ele não trabalha no terreno da dúvida, mas na atmosfera da fé. Quanto maior o medo, maior a oportunidade de provar o poder da confiança. Há momentos em que o medo grita mais alto do que a esperança. Nesses momentos, é preciso lembrar: fé não é ausência de medo, é escolha de avançar mesmo com ele. Jesus, no Getsêmani, suou sangue e tremia diante da cruz, mas escolheu confiar. Ele não negou o medo, o venceu pela entrega. E é nessa entrega que o homem vence também, não resistindo com força própria, mas descansando na fidelidade de Deus. O medo rouba a abundância porque paralisa o movimento. A fé, ao contrário, abre caminhos. Quando o homem decide confiar, as portas se abrem, os recursos aparecem, as forças se renovam. A confiança é o motor do reino. Quem confia, flui. Quem teme, trava. A diferença entre o estéril e o frutífero está na disposição de dar um passo no escuro, acreditando que Deus iluminará o próximo. A guerra contra o medo é vencida quando o coração reconhece que Deus é maior do que qualquer circunstância. Ele não prometeu ausência de tempestades, mas garantiu presença constante no meio delas. E é essa presença que transforma o pavor em paz. O homem que confia vive leve, porque sabe que o controle nunca esteve em suas mãos. Porque, no reino, a obediência não é submissão, é parceria. E toda parceria com o céu termina em multiplicação. A oração é o lugar onde o homem se alinha à vontade de Deus
e onde a prosperidade deixa de ser desejo para se tornar revelação. Jesus nunca ensinou seus discípulos a pedir riqueza, mas a buscar o reino, porque ele sabia que onde o reino é prioridade, tudo o mais é acrescentado. A oração da prosperidade verdadeira não é uma lista de pedidos, mas uma declaração de confiança. A fé o faz descansar no poder de quem nunca falha. Cada vez que o medo tentar prender você, lembre-se, o mesmo Deus que o chamou é o Deus que o sustentará. Ele não conduz ninguém até o meio para abandoná-lo. Ele completa toda a obra que começa. A confiança é o ato de permanecer mesmo sem ver, de agradecer mesmo sem entender e de continuar mesmo sem sentir. É nesse terreno que a abundância floresce. No fim, a guerra contra o medo é a prova de que a fé é viva. Porque onde há luta, há movimento. E onde há movimento, há crescimento. O medo só reina em corações vazios, mas o coração cheio da presença de Deus é impenetrável. E quando o homem entende isso, descobre que a confiança é mais do que uma virtude, é uma arma. Uma arma invisível que transforma a alma em território do reino, e o medo em lembrança vencida. A obediência é o ponto de encontro entre a promessa e o milagre. É o lugar onde o invisível se torna palpável, onde a fé deixa de ser teoria e se transforma em realidade. Jesus não apenas falava sobre fé, ele a demonstrava em obediência. Cada passo seu era guiado pela vontade do Pai. Foi obedecendo que ele multiplicou o pão, curou enfermos, acalmou tempestades e venceu a cruz. A prosperidade divina não é consequência de esforço humano, mas fruto da submissão a uma direção celestial. A obediência é uma linguagem que o céu entende. Enquanto o homem busca sinais, Deus busca respostas. Ele fala, e quem ouve e pratica entra em ciclos de abundância que o mundo não compreende. Foi assim com Abraão. Deus pediu o impossível, e Abraão obedeceu. Quando levantou o cutelo, não sabia que a provisão já estava a caminho. A fé move, mas é a obediência que ativa o mover. Quem obedece, experimenta o sobrenatural, porque honra a ordem divina, mesmo sem ver o resultado. Muitos esperam prosperidade sem perceber que ela está escondida na última instrução que ignoraram. A obediência é a chave esquecida de muitas portas fechadas. Não há promessa sem princípio, e não há princípio que se cumpra sem obediência. A bênção não é liberada quando Deus fala, mas quando o homem decide agir segundo o que ouviu. É na prática que a palavra se torna poder. Obedecer é diferente de concordar. Concordar é agir quando tudo faz sentido. Obedecer é seguir mesmo quando não entende. A verdadeira fé não pede explicação, apenas direção. É o passo dado no escuro, sustentado pela confiança em quem prometeu. A obediência quebra a lógica e desafia o medo. É o ato mais puro de adoração, porque coloca Deus acima da própria razão. O mundo chama de submissão, o reino chama de sabedoria. Porque a obediência não diminui, ela protege. É o abrigo espiritual dos que entenderam que o controle pertence a Deus. O obediente vive em paz, porque sabe que o resultado não depende de suas mãos. Ele apenas cumpre o que foi instruído e confia que o resto será completado pelo céu. É assim que a abundância se manifesta, não no esforço, mas na entrega. A obediência também revela o caráter. O coração que obedece é o mesmo que honra. E quem honra o que Deus diz, vê o que Deus faz. Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Amor e obediência são inseparáveis. O homem que diz amar a Deus, mas ignora suas instruções, vive frustrado, porque tenta colher onde não plantou. Mas o que obedece, mesmo em silêncio, colhe em abundância. Porque a obediência é a semente mais fértil do reino. A obediência transforma o impossível em caminho. Quando Pedro lançou as redes de novo, mesmo após uma noite inteira de fracasso, ele obedeceu à voz que contradizia a lógica. O resultado foi uma colheita que mal podia conter. Esse é o padrão do reino. Instruções simples gerando resultados extraordinários. Deus não complica. O homem é quem hesita. Cada vez que você obedece, o céu se move a seu favor. O Espírito Santo conduz com precisão
e espera apenas disposição. A obediência é o elo entre o ouvir e o viver. E toda vez que o homem escolhe obedecer, o reino se expande dentro dele. A prosperidade deixa de ser promessa e se torna experiência. A maior prova de obediência foi a cruz. Jesus, mesmo diante da dor, disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." E foi nesse ato que toda a humanidade foi redimida. Isso mostra que a obediência nunca é perda, é investimento eterno. Aquele que obedece planta algo que transcende o tempo. O milagre da obediência é que ela não apenas muda circunstâncias, muda pessoas. Ela transforma o coração, realinha a mente e abre espaço para que o espírito atue sem resistência. Obedecer é libertar o fluir da abundância divina. É o gesto que diz: "Senhor, eu confio em ti, mesmo quando não entendo o caminho." E Deus sempre honra quem vive assim. É o momento em que o coração reconhece: "Senhor, tu és minha fonte, minha segurança e meu sustento." É nessa entrega que o poder da abundância começa a agir. Muitos oram com medo de faltar e por isso não prosperam. A oração do medo é repetição. A oração da fé é rendição. O medo tenta convencer Deus a agir. A fé descansa no que ele já prometeu. A oração que atrai prosperidade é aquela que reconhece o cuidado de Deus antes mesmo de ver o resultado. É a voz que diz: "Eu sei que tu estás agindo, mesmo em silêncio." Essa confiança abre portas que a ansiedade fecha. A oração é o solo onde a promessa germina. Cada palavra dita com fé é uma semente que o céu registra. Mas a oração mais poderosa não é a que repete, é a que se entrega. O homem que ora com um coração alinhado não busca convencer Deus, busca ser moldado por Ele. É nessa transformação interior que a prosperidade ganha forma, porque Deus não derrama bênção onde há resistência, mas onde há rendição. A prosperidade verdadeira nasce de uma vida de oração constante e não ocasional. Jesus se retirava para orar, não porque precisava de recursos, mas porque precisava de comunhão. A comunhão é a atmosfera da abundância. Quando o homem se conecta à presença, o desespero perde força, a escassez perde voz e o medo perde espaço. A alma se alinha ao ritmo do céu. E nesse alinhamento, o impossível se torna natural. A oração da prosperidade é também um ato de gratidão. Ela não se limita a pedir o que falta, mas reconhece o que já foi dado. O coração grato vê abundância até no deserto. Quem agradece antes de receber prova que já entendeu o princípio da fé. A gratidão é o perfume que atrai o favor de Deus. E o favor abre caminhos onde não há estrada. A oração grata é mais poderosa do que a oração aflita, porque ela declara que Deus já está presente. Há poder em orar com convicção. Quando o homem fala com Deus como quem fala com um amigo, a oração deixa de ser ritual e se torna relacionamento. Essa intimidade é a fonte de toda a prosperidade, porque o Espírito Santo revela direções específicas a quem vive em comunhão. Ele ensina o que fazer, quando agir e como semear. O homem de oração prospera porque anda em sintonia com o propósito. A oração também é guerra espiritual. É no secreto que o homem vence batalhas que jamais seriam vencidas na força humana. É ali que cadeias invisíveis se quebram e portas espirituais se abrem. A oração não muda apenas o cenário, muda o orante. Cada vez que o homem dobra os joelhos, o céu se inclina. Cada súplica sincera é uma chave girando nas trancas do impossível. Por isso, a oração da prosperidade não pede, ela declara. Declara confiança, fidelidade e gratidão. Declara que a vontade de Deus é perfeita e que, ainda que o caminho seja estreito, o destino é abundante. O homem que ora com fé não se desespera com o tempo, porque sabe que o tempo é parte do processo. Ele entende que Deus não atrasa, amadurece. Que cada oração seja uma semente de confiança. Que cada palavra seja uma ponte entre o visível e o invisível. E que a fé, mesmo silenciosa, se torne o som que move o céu. A oração da prosperidade verdadeira é o eco da alma que encontrou descanso na presença. É o diálogo do coração que aprendeu a dizer: "Eu nada temo,
porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A promessa de Jesus nunca foi apenas sobre abundância, mas sobre transbordar. Ele não veio para preencher o homem, veio para fazê-lo fonte. Uma fonte que jorra paz onde há guerra, esperança onde há desespero e fé onde há medo. A vida abundante não é o ponto final da jornada. É o início de uma nova forma de existir, onde cada respiração se torna testemunho da graça. Jesus não veio apenas para mudar o destino, veio para transformar o presente. E quem compreende essa verdade entende que prosperar é viver em plenitude, independentemente das circunstâncias. A verdadeira prosperidade é viver com a consciência desperta de que Deus está em tudo. Está no amanhecer que renova a esperança, no pão que alimenta o corpo, na palavra que acalma a alma, na fé que sustenta o espírito. Quando o homem vive assim, nada lhe falta, porque tudo o que tem é suficiente. A vida abundante é um estado de harmonia interior, onde o querer se submete ao propósito e o ter se converte em gratidão. Jesus disse que aquele que crê em sua palavra seria como uma fonte de água viva. Essa é a imagem perfeita da prosperidade espiritual, algo que não depende de circunstâncias externas, mas flui de dentro para fora. O homem que vive em Cristo não acumula, compartilha. Ele entende que a abundância cresce quando é derramada. O segredo do transbordar é simples. Quanto mais se entrega, mais se é cheio. Porque Deus não desperdiça vasos disponíveis. A prosperidade que o mundo promete se esgota com o tempo. Mas a que vem de Deus se renova a cada dia, porque é alimentada pela presença. A abundância divina é eterna porque nasce de uma fonte eterna. E essa fonte é Jesus. Quando ele se torna o centro, tudo o mais se encaixa. A mente encontra paz, o coração encontra propósito e a alma encontra descanso. A vida deixa de ser corrida e se torna caminhada. Deixa de ser busca e passa a ser revelação. A vida que transborda é a prova viva de que as promessas de Jesus são reais. Não são metáforas, são experiências. São frutos de uma fé que se move, de uma obediência que persevera e de uma confiança que não se abala. É o testemunho de quem entendeu que a prosperidade não está no que se possui, mas no que se compartilha, que a maior riqueza é a presença e que o maior milagre é a paz. Essa é a jornada completa. O homem que começou buscando bênçãos, termina oferecendo bênçãos. Aquele que um dia pediu por abundância, agora vive para fazer outros prosperarem. O ciclo da promessa se cumpre quando a abundância deixa de ser individual e se torna coletiva. O reino de Deus se manifesta quando cada vida que foi tocada passa a tocar outras. Essa é a multiplicação divina, não de coisas, mas de vida. O verdadeiro milagre não é o que muda a circunstância, é o que muda o coração. Jesus continua dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância está disponível agora, para quem decide crer, obedecer e permanecer. O céu ainda investe em corações dispostos. A promessa ainda está de pé. E o convite permanece o mesmo: viver uma vida que transborda da presença de Deus. Que cada palavra desta mensagem desperte em você o desejo de viver essa abundância real, aquela que nasce da comunhão, cresce na fidelidade e se sustenta na confiança. Porque a prosperidade que vem de Cristo não termina em você, começa através de você. E quando a sua vida se torna canal do amor de Deus, a promessa se cumpre. O mundo verá, através de você, o que significa viver em plenitude.